Começando aqui mais um EDTI Cast para você, eu sou o Bruno, estou aqui com meu amigo Paulo, mais uma vez, o co-host aqui da EDTI. E aí, Paulo, tudo bom? E aí, Bruno, beleza? Tudo jóia, cara? Tudo bem? Mais uma vez aqui Tranquilo. pra gente conversar, né? Bater um papo aqui, ver o que a gente tira de bom daqui. Muito bom. Mais uma vez, mais uma semana aí pra gente. Nosso convidado de hoje aqui é meu amigo, né, pessoal, trabalhei com ele, né, Eduardo Hult. A gente trabalhou junto lá na obra do metrô do Rio de Janeiro. Tudo bom, Eduardo? Como é que você tá? Fala, Bruno. Fala, Paulo. Tudo bem? Prazer aqui a gente conversar, né? Trocar uma ideia e misturar os assuntos aqui, porque no final tudo vai virar, né? Gestão, vai virar melhorar resultado. É disso que a gente tem que falar um pouco hoje. É isso aí, bacana. O Eduardo, né? Eu conheço você já faz um tempo já, né? Mas se apresenta aí para o pessoal que não te conhece, né? Quem que é o Eduardo Hult? Muito bem, né? Quando a gente apresenta nesses, não sei se é um evento, assim, a gente fala, lê o currículo, né? Então, se eu fosse apresentar da onde eu vim, eu sou engenheiro civil, né? Conheci o Bruno também na engenharia, trabalhei 15 anos com engenharia civil, trabalhei em grandes obras, né? Uma delas foi do metrô, e depois de trabalhar esse tempo todo com engenharia, um pouco antes até eu me interessei por gestão, então comecei a estudar muita coisa sobre gestão e fui para o lado de processos, né? Fui começar a abrir minha consultoria, estudei bastante processo, gestão, aquela parte toda de gerenciamento de projetos, a Seis Sigma, né? Black Belt, essas coisas todas que a gente veio estudando na trajetória, que foi gostando de gestão, e terminei abrindo minha consultoria de processo, né? Fora essa parte toda profissional, o Eduardo tem 42 anos, é casado com a Tatiana, é pai da Beatriz, de 10 anos, sou um pouquinho teimoso, assim que eu estou aprendendo a lidar com isso ainda, e muito analítico, gosto muito de chegar no resultado, né? Então, por vezes, eu sou bastante insistente com isso, e esse é um pouco do Eduardo que a gente vai falar um pouco hoje aqui. Beatriz de 10 anos, Eduardo. Quando eu conheci você, a Beatriz estava nascendo, Eduardo. Estava nascendo. Nasceu lá no Rio de Janeiro. Quando que eu ia imaginar, né? Nós aqui que somos do interior de São Paulo, né? Quando que eu ia imaginar que eu ia trabalhar no Rio de Janeiro e ia ter uma filha que ia nascer lá ainda, né, cara? Então, a vida prega essas peças na gente, né? Você falou aí, né? Você foi engenheiro civil, foi parar lá na área de processos e eu também tá na área de processos aqui. Ou um pouquinho da culpa é sua também, né? Você sabe disso aí, né? Então também estava lá na engenharia civil, aí vai trabalhando processo, vai mexendo, vai gostando, vai aprendendo e aí acaba seguindo esse caminho de processo, né? É muito interessante um negócio aqui que eu falei, se eu puder contar a história do Bruno também, eu vou falar aqui, que, por exemplo, o começo disso tudo, né? Eu lembro como se fosse hoje, assim, eu estava no hotel, não sei se o Bruno lembra dessa cena, e né, que eu liguei para ele, eu estava no hotel, assim, eu estava em mini férias, eu liguei para ele e falei, Bruno, você vai estudar agora Seis Sigma. Eu falei desse jeito com ele, e falei, você tem que estudar isso aqui, você tem que virar Black Belt, porque nós vamos montar um time, preciso de você com isso. E aí a história já está aí para contar, né, Bruno? Ele É, se interessou, foi bem, e até hoje está nesse mundo aí, né, Bruno? é isso aí, é verdade, eu lembro disso mesmo. Eu comecei a pesquisar e achei DTI nessa conversa aí, ó. É aí que eu encontrei o Paulo aí, ó, na DTI aí, ó. Aí achei DTI, Black Belt, faz o curso, tudo mais. Muito bem. Depois tem que explicar isso para a galera toda aí, né? O que nós estamos falando aqui, né, de Black Belt, o que ajuda no dia a dia, né? Eu sei que é a prática de vocês, né? Mas eu encontro uma das coisas que eu mais gosto de fazer no dia a dia é traduzir essa complexidade toda que a gente aprende, ou em processo, ou em gestão, o pessoal não entende direito. Então a gente tem que traduzir, porque senão quando as pessoas não entendem, elas falam não. Elas falam não para a proposta. Então você tem que traduzir os termos, traduzir o que a gente faz, simplificar, né? Ah, é, né? Acho que o Paulo vai falar bem disso daí, né? Quando você começa, uma coisa que é engraçada aqui, né, Paulo, assim, que eu sofri muito com isso no começo, assim, quando eu comecei a trabalhar na EDTI, né? A pergunta, mas o que vocês fazem na EDTI, né? Que é o Lean Six Sigma, assim, né? E aí você começa a falar de processo, né, Paulo? É desafio mesmo, né? Eu cheguei uma época que quando um parente, um amigo perguntava assim,
eu falava, cara, você quer saber mesmo ou você está perguntando só por educação? Porque se você quiser saber, eu vou te explicar, entendeu? Agora, se você estiver perguntando só por educação, a gente dá treinamento, entendeu? Porque afasta, né? Eu acho que que o Eduardo falou é uma missão mesmo, porque afasta as pessoas, a hora que elas veem esse monte de nome, essa sopa de letrinha, essas coisas, o cara fala, putz, isso aí, meu, vai ser mais difícil do que a própria função do processo, né? Então é um desafio mesmo. Uma Exato. vez o cara, uma vez o cara perguntou pra gente, uma vez foi desse jeito, né? Tava num curso à noite, né? E o cara falou para mim, me perguntou assim, falou, mas o que vocês ficam fazendo aqui durante o dia, né? Falei, cara, a gente fica aqui garantindo que tenha gente aqui durante a noite para estudar, porque senão, né? O Ah, cara Aqui essa não fica pergunta. aluga isso aqui, né? Aluga isso aqui de dia, sobra à noite, né? É, vocês ficam é a aqui, o que vocês pergunta. ficam fazendo durante o dia? É Essa famosa, né? Se a gente conversou com a Maíra um tempo atrás também, é famosa. Você trabalha ou só dá aula só, né? Que acontece muito também, né? Você tá lá 11 horas da noite explicando, cara, você só trabalha? Você só dá aula ou você trabalha também? Isso aí, né, Bruno, é interessante, né? Eu tô falando sobre isso com algumas pontas para dar aula, né? Eu gosto muito disso. Hoje eu tenho os cursos aqui que eu faço, dou as palestras, mas também quero dar aula em faculdade, alguma coisa assim, né? Um pouquinho mais formal. E aí comecei a correr atrás um pouco disso aí. E aí, quando você tem que dar aula e preparar a aula, aí você vê que, que tem muito trabalho para fazer, né? Porque a aula é à noite, mas você já se preparou? Assim, você sabe o que você vai falar? Porque depois que você entrou no trilho, né? Por exemplo, hoje em dia eu tenho muito material já feito, já conversei muito, mas vai dar uma aula nova. O que você vai falar? Você já se preparou até onde você vai? É um outro trabalho, né? Então, por isso, quando você vai dar preço para alguma coisa, você tem que fazer a conta da preparação, né? Porque é bastante coisa, realmente. Tem que respeitar o professor, né, cara? Tempo, né, cara? Você tem que Muito, sincronizar aquilo dentro de 40 minutos. A história tem que dar a volta inteira, fechar um ciclo em 40 minutos. Eu acho que tem muitas coisas, eu não dou aula, não, mas eu acho que deve ser muito difícil, cara. E tem muitas coisas. Outro dia eu falei pro Bruno, falei, cara, e quando é muito tempo o mesmo conteúdo, né, cara? Tipo. acho que Tá falando o, de desafio. Acho que uma coisa boa que a DTI sei que faz também, né? Porque eu já estudei aí também, e eu vejo algumas coisas que é feito que acho que é a chave para algumas coisas longas, como projeto. Assim, é muito interessante estudar fazendo, né? A gente sabe que os alunos fazem no finalzinho, mas se você estudar fazendo, né? Por exemplo, um projeto de Black Belt, alguma coisa assim, é muito importante. Eu falei essa semana passada, né? Que na verdade falei com o Renato, que é um dos amigos nossos também. Ele está estudando lá algumas coisas para fazer também. Eu falei, cara, não estuda só, estuda e tenta praticar, porque vai mudar o jeito que você estuda. Se você só pega um livro, estuda e vai estudando, 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 e depois vai para o campo de batalha, você vai perder tempo, a sua produtividade vai ser ruim. Então, estuda e aplica. Você não precisa saber tudo, né? Só vai identificando o que você precisa estudar mais. Isso aí é uma coisa importante para a gente, que quando eu vou dar treinamento, eu pergunto isso para as pessoas. Eu falo, você quer o treinamento acadêmico ou você quer o treinamento de mercado? Né? E aí o pessoal sempre escolhe o de mercado. Os meus livros aqui são de mercado. Todo respeito aos professores, tudo da parte acadêmica, mas a gente quer o que está funcionando. E isso é o mercado que diz, né? Isso é importante para a gente. É bem isso mesmo, né? Assim, ó, é, você falou do processo aí, é bem essa dificuldade mesmo, assim, de aplicar. Até no começo lá do projeto, eu sempre falo para todo mundo, meu, leva o projeto a sério na hora que está fazendo o projeto, né? Porque o projeto, por exemplo, o nosso projeto aqui é um projeto simulado, e, assim, é meio que pergunta e resposta. Você pode fazer ele como uma prova, mas se você tentar entender o projeto, o que o projeto quer, o que você está procurando, por que você está usando aquilo, o aprendizado é diferente, né? Levar as coisas a sério, assim, aprende bem diferente mesmo, assim, bem Tem uma várias coisa que diferenças. aconteceu, né, Bruno? Quando eu fiz MBA, primeira vez que eu fiz MBA, eu não lembro a idade, mas eu fiz novo, assim, saí da faculdade fiz. E eu lembro que antes não podia
fazer isso, sabe? Para ter o MBA você tinha que, acho que hoje tem ainda eleger lá a elegibilidade, mas tá mais tranquilo, né? Antes, cara, você chegava lá, o diretor da Coca-Cola estava lá, o cara do Carrefour estava lá, sabe? Essas grandes marcas eles estavam lá. E aí depois o sistema de ensino, né? Lógico, captou essa oportunidade, trouxe para a Incompany, né? Foi uma das coisas que tirou eles de lá, mas começou a ter muita gente nova, nada contra as pessoas novas, mas parou de ser acho que um lugar de trocar experiência, não deveria, né? E começou a ser um negócio de estudante mais também. Então a gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente tem que, eu não sei qual que é o percentual de quem também trabalha, né? Como você tocou no assunto aí e estuda, mas é muito rico essa troca de informação do dia a dia, né? De trabalho mesmo, de, ó, na minha empresa isso aí é muito bonito, né, professor? Mas na minha empresa isso aqui não funciona. Essas dúvidas são bem interessantes, né? Apesar de deixar o professor na saia justa, né? Mas, mas é bom, essas perguntas são boas, né? São boas, são boas, são boas. Eduardo, a gente já começou a conversar um pouco aqui, não sei se você já respondeu, mas como é que você foi parar aí no mundo do processo, assim, né? Você falou que começou a estudar, trabalhou 15 anos aí na engenharia civil, depois começou a estudar processo, né? Como é que foi aí que... Eu gosto de contar essa história aqui porque eu fui parar no processo pela dor, assim, não foi por... Tem muita gente que vem até da parte acadêmica, estudou, fez mestrado, doutorado, e eu vim parar pela dor, que eu chamo, porque eu, quando trabalhava na engenharia, né, o Bruno sabe bem disso aí, a gente era um dos últimos a ir embora, né? Então a gente ficava muito tempo lá. E nem tudo que a gente fez, assim, era para ser feito. Essa foi uma constatação que eu tive depois. E depois também eu descobri que o nome disso é eficácia, né? É fazer o que deve ser feito primeiro e depois ser muito bem feito, ser eficiente. Então, essa diferença da eficácia com a eficiência, eu não tinha clareza lá atrás, né? Então, a gente era muito eficiente, mas fazia muita coisa que não era para fazer. Então, ia embora tarde, esse tipo de coisa. E ao estudar e aprender um pouco mais sobre isso, que deve fazer primeiro o que deve ser feito, ou primeiro ser eficaz, eu esbarrei no conceito de processo mesmo. E até antes, né, Bruno, a gente trabalhava junto, a gente já se organizava por processo. Talvez fosse inconsciente naquela época. E depois que eu fui estudando, eu vi que, olha, isso aqui tem um caminho. E aí sim, né, fui estudando, abri minha empresa de consultoria, peguei um cliente, outro cliente, e é isso que faz a gente chegar onde a gente está hoje, né? É pôr a cara lá para testar, e aí depois que eu descobri, a gente vai testando, e aí eu vim parar em processos. Ah, gostei daqui, eu acho que eu sei resolver isso aqui, e aí estou aqui nesse quase 10 anos já fazendo isso e tenho gostado, né? Tenho gostado. Então, eu costumo dizer que eu vim pela dor e não foi assim bonito de escolher. Eu escolhi tomando porrada, né? E acabei esbarrando aqui e estou aqui hoje, né? você fala aí da época que a gente trabalhou lá, hoje eu olho muito para aquela época, Eduardo, e assim, eu enxergo muitas oportunidades, né? Como a nossa vida poderia ter sido mais fácil, e como a empresa como um todo, né? Falando de processos ali, quantas oportunidades tinha na cadeia toda de processos ali. E é lógico que às vezes a gente ficava bravo, a gente estava lá, tinha que refazer muitas coisas, né? Mas se os processos fossem melhores, né? Que é basicamente o que a gente está falando aqui, acho que a eficiência da empresa ia ser muito melhor, né? Como um todo. Acho que bom, a gente vai, acho que vamos acabar chegando nisso, né? A conversa sempre acaba virando isso. Qual seria o seu sonho? Qual seria o ideal? Eu acho que a gente, essa conversa nossa acaba chegando nisso aí também, né? Porque para que você estuda processo? Aquele negócio que eu falei de traduzir o termo é muito isso também, porque todo mundo fala, é problema de processo, assim como fala, é problema de cultura. Eu falei, daí? Então, é problema de cultura, ninguém vai fazer nada. Então, só porque é problema de cultura, o que você vai fazer? Né? Então, por isso também que eu fui estudar. É processo? Então, eu vou estudar isso. Porque eu quero resolver os problemas através de processo. Né? Acho que esse é o caminho, né? Minha. Eu sou apaixonado, né? Para mim E já falei, né? Você tem um pouco de culpa nisso aí, né? Boa. Ô, a gente fala aqui muito na DTI, né? Do Lean Six Sigma, né? A gente aqui é Black Belt. Você fez o Black Belt também, né? Mas também tem outros caminhos de fazer isso, né? Assim, outra coisa que é bastante legal, assim, que eu também já conheço um pouco, e acho que você
conhece muito mais, é a parte do BPM, né? Que também é bem famoso, né? Bem conhecido também, né? Mas para explicar para quem está ouvindo aí, o que que é o BPM aí, como que a gente vai, como que ele entra nessa história aí, né? É interessante, né, a sigla, né? Olha que a gente não pode subestimar as siglas, né? E a gente tem vergonha de perguntar. Eu costumo dar um exemplo aqui. Por exemplo, um amigo meu, né, trabalha com parte de marketing, trade marketing, e ele usa PDV, muito PDV, ponto de venda, né? Para ele é muito claro, parece que só existe isso. Mas existem outras siglas, né? Outro dia eu estava gravando também um evento desse aqui, e ela perguntou para mim, ué, BPM é Batalhão da Polícia Militar? Porque tem essa sigla, né, também. Então, assim, o que é BPM? A tradução, a própria sigla diz que é gerenciamento de processos de negócio, né? Um acrônimo aí que está em inglês, mas que significa o gerenciamento de processo de negócio. Só que explicar isso ainda não ajudou muito. Então, uma das minhas missões é traduzir o termo. Então, primeiro que BPM é disciplina de gestão, né? E eu fiz um evento aqui no remoto, que foi o BPM Day, em setembro, e eu perguntei isso lá também para as pessoas que estavam lá. E nem todo mundo consegue explicar isso com clareza. Se é processo de gestão, eu tenho que fazer gestão. Por mais óbvio que isso pareça, fazer gestão é cuidar do desempenho do processo. E passa por indicadores, passa pela eficácia do processo, passa pela missão do processo, mas eu gosto de traduzir isso como uma coisa mais simplificada. Se eu tenho um dia a dia que eu cuido de processo e eu estou conseguindo melhorar ele através de medição e através de ajustes que eu tenho que fazer, eu estou praticando o BPM. Tá? Então, acho que eu tenho essa luta dentro do meu dia a dia aqui, que é tentar simplificar o BPM. Falei, explica para mim. Né? Eu tenho que explicar para a Beatriz de 10 anos aqui, né? E ela escuta eu falando, a gente até dá risada aqui, que ela fala, pai, já veio você com o ponto A, o ponto B, ela fica tirando sarro de mim aqui. Mas eu falo isso todo dia. Eu preciso levar a pessoa do ponto A ao ponto B. E eu só consigo fazer isso com medição. Isso é BPM, né? É medir e ajustar. É medir e ajustar. PDCA puro, né? PDCA puro. E o N no finalzinho? Porque tem alguns lugares que a gente vê o BPM N no final, né? O N é uma boa pergunta. O N é anotação, notation, né? Então, ele tem o Business Tá. Process Management, né? O notation. Então, ele é anotação, que é uma boa pergunta, assim. É para eu entender o processo em qualquer lugar do mundo, porque eu tenho os símbolos que são universais. Eu tenho a BPMP, que é a associação, né? E é guardada todas as proporções agora, né? Os músicos não gostam que eu falo isso, mas é parecido como se fosse a partitura, né? Lógico que a partitura é muito mais complexa. Você não precisa chegar lá no Japão e falar para o cara, toca mais devagar, toca mais lento, porque a partitura já tem o ritmo. E o N quer dizer que você vai usar símbolos, uma linguagem que é universal, que todo mundo vai entender. Claro que tem, você escreve dentro dela na sua língua, mas os símbolos do início, da atividade, de um gateway, né, que é a divisão de fluxo, tudo isso você entende em qualquer lugar do mundo. Imagine se cada um resolve fazer o seu processo. Aqui eu vou usar atividade, vou fazer uma bolinha. Aqui eu vou usar uma caixinha. Então, a gente tem o N, que é para padronizar, né? Para disso. Você falou assim, quando você fala do BPM, né, assim, que tem que cuidar do processo, tem que ver os indicadores, tem que olhar, né? No fundo, assim, a gente aqui estuda Lean Six Sigma, assim, é tudo é parecido, né? Você é Black Belt também, você faz o BPM, você consegue juntar essas duas coisas, assim, como você trabalha com isso? É muito interessante, né? Eu também sou Black Belt e eu não fico falando isso para todo mundo, né? Assim, aquele negócio de botar o título, eu acho legal, né? Quando eu também formei, coloquei lá nada de errado, né? Não é um julgamento, mas assim, eu não fiz para isso. Eu não fiz para trabalhar, por exemplo, num ramo automobilístico, na parte que mede bastante. Eu fiz para exatamente mesclar as disciplinas, os métodos e as ferramentas. Então, eu sou PMP também, gerenciamento de projeto. Então, assim, eu uso bastante. Já gerenciei grandes projetos. Ao contrário do Black Belt, eu não usei isso lá diretamente no chão de fábrica. Porém, eu combinei
com o processo para ter o melhor desempenho. Eu acho que a medição do Seis Sigma é melhor. Eu acho que a medição da variabilidade, aquele conceito todo, eu uso, me ajuda muito nas medições de desempenho. Porém, eu acho que o mapeamento do processo de BPM, na disciplina BPM, é melhor que quando eu faço o Seis Sigma. Então, por que eu não uso os dois? E eu acho que eu amarro tudo isso bem com o gerenciamento do projeto, usando o PMBOK, né, usando as boas práticas de lá. Então, por que eu não combino isso? E eu fiz exatamente isso. Eu estudei essa parte e criei a minha metodologia de processo, baseado nesses estudos, entende? Então, acho que outro dia teve um cliente que perguntou isso para mim. Ela falou assim, estava discutindo a proposta, ela falou, Eduardo, qual metodologia você usa? Eu falei, a minha. E ela começou a rir, porque achou que eu estava brincando. Eu falei, não, eu tenho a minha metodologia, eu criei a minha. Então, eu falei, é verdade, né? É bem isso, né? Muitas vezes os alunos querem a solução do problema, né? Assim, você vai aprender várias coisas e vai pegar aquilo que você consegue usar. Se a gente fala de melhoria de contínua, a gente está melhorando aquilo que a gente usa para melhorar também, né? Então a gente tem que pegar as coisas que estão aparecendo. Hoje em dia fala muito do método ágil também. Você tem que ir aprendendo e incorporando no seu dia a dia, né? Quando você fala que tem a sua metodologia, acho que é bem legal, né? Você pega aquilo que você consegue dominar e aplicar, né? Bem bacana. Tem que tomar cuidado para não parecer um negócio de fundo de quintal, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mas é assim, é muito estudado o que eu estou fazendo, porque eu fiz em torno de 80 projetos. Então, não são poucos projetos, né? Então, assim, eu tenho a metodologia que eu uso, que funciona. Então, eu estou o tempo todo medindo. Eu gosto de comparar muito com esporte, né, cara? Você vê que o atleta de alto desempenho, ele mede e ajusta, né? Não vamos pegar o de futebol, que futebol não é um bom exemplo, mas os caras normalmente que treinam muito, né, atletismo, os caras de natação, um monte de esporte que tem, eles movimentam, eles melhoram às vezes o braço, a perna, o salto, né? São muitas horas de treinamento. Um parênteses importante que eu fui uma vez no evento da HSM e acho que em 2017 foi o Michael Phelps com o treinador dele lá. Ele foi lá, eu vi ele ao vivo lá falando, e começou a apresentação dele com um vídeo da chegada de 2008. Acho que o pessoal não vai lembrar aqui, mas ele ganhou a medalha de ouro. Enquanto o cara pôs a mão assim para chegar, a câmera embaixo da água mostrou que ele fez reto o movimento. Então ele ganhou por muito, muito pouco. E aí todo mundo bateu palma, e aí ele olhou para o treinador dele riu, e ele não. E aí ele explicou, eu não estou dando risada porque esse cara aqui fez eu treinar 1000 chegadas. Ele ia até o meio da piscina, chegava. Ia na meio da piscina, chegava. E aí o treinador pegou o microfone e falou assim, ó, valeu medalha de ouro. Né? Então, assim, ele treinou 1000 vezes aquele movimento, o único movimento. E o outro cara, provavelmente, não que não tenha treinado, mas talvez não tenha dado tanta atenção ao movimento final. E ele ganhou, valeu a medalha de ouro, e o outro ganhou a prata, né? Então vale a pena corrigir o movimento. Bacana, né? Falando assim, é bem bacana. Você falou da sua metodologia, né? Você falou que tem uma consultoria. Como é que é a sua consultoria? Como é que funciona? Como é que Assim, você melhora os processos na empresa, né? Como que é? quando é engraçado isso, né, Bruno? Quando a gente chega falando, fala, Dor, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer mapeamento? Eu, inclusive, acho que gravei um stories hoje sobre isso. Os profissionais de processo me acionam muito, querendo ajuda para como começar. E eu vejo muito profissional de processo, né, que é o cara com quem eu falo mais no meu Instagram, no meu LinkedIn, toda essa parte aí, eu vejo eles muito entregando o meio para o cliente. Então, assim, o cliente apresenta uma dor, né? A minha metodologia, voltando um pouco do maior para o menor, né? Eu tenho uma escadinha, eu gosto de fazer essa escadinha, e eu tenho os entregáveis aqui dentro dessa escadinha. Por que escada? Porque é melhoria contínua. Então, eu tenho o diagnóstico, eu tenho a padronização e eu tenho a transformação. Acompanhando essa escadinha, eu tenho a mentoria. Então, é isso que eu faço. Agora, as pessoas tentam medir a dor do cliente e o cliente não sabe falar a dor dele. E a gente tem que ficar esperto com isso, saber perguntar. Fala assim, eu tenho falta de processo, falta de procedimento, falta de sistemas. E eu fiz um post hoje, falei assim, gente, falta de não é dor.
Falta de não é dor. E o profissional que não sabe entender isso, tipo, falta de sistema, coloca sistema. Você tem que perguntar, tipo, e daí depois, né? Então, assim, eu tenho falta de sistema, e daí? Ah, e daí que eu erro muito, e daí que eu faço muito na mão, a minha produtividade é ruim. Essa é a dor. Esse é o problema. Então, a minha metodologia consiste em entender bem a dor e transformar a minha entrega numa solução, num remédio para a dor. Essa é a minha metodologia. E não entregar para o cara o meio. Ah, então eu vou entregar um mapeamento para você, tá, Bruno? O que o Bruno vai fazer com o meu mapeamento? Eu tenho que entregar algo que ele vai usar, a tomada de decisão mais rápida, um indicador na mão, um ritual de gestão, alguma melhoria que faça ele enxergar mais rápido. Entende como é o remédio para a dor? E é isso que eu faço na minha consultoria. Eu promovo ali o remédio para a dor, né? Então, tem que ter um entendimento muito grande da dor e não é tão fácil quanto parece, né? Muitas vezes a gente até fala isso quando tá falando aqui do nosso, que é o Lean Six Sigma, que a gente trabalha aqui, muitas vezes você fala que o cara quer resolver algum problema, aí você vai falar do Lean Six Sigma, o cara não é, né? O cara não sabe, não quer, né? O cara quer resolver o problema dele, quer o resultado, né? O resultado é o que vai contar. Ele não consegue fazer a ligação do que você está falando com o problema dele, né, cara? Eles estão em frequência diferente, né? Isso aqui, ó, Paulo, que eu estou falando, quem estiver assistindo a gente aqui, ó, pode escrever, eu costumo dizer, escreve na parede isso, porque isso aqui pode salvar o seu negócio, o jeito que você atua, inclusive, tem consultor que vai assistir, tem até profissional que vai assistir, tem empresário que vai assistir, né? Então, assim, quando você vende o meio, o cara não tem como ele conectar. Não tem como ele conectar, porque assim, ele não é especialista naquilo. Então ele não quer o meio. O que acontece é que ele não reclama às vezes. Ele vai ficar lá assim: ah, não, beleza, tão legal, vou esperar para ver. Mas não é isso que ele quer. Vou dar um exemplo prático aqui. Certa vez eu peguei uma consultora que era boa, consultora, claro, e ela estava entregando bastante coisa em BI. Bastante coisa em BI. E eu fui assistir ela apresentando para eu corrigir o movimento dela. Eu estava ali para supervisionar. E eu vi ela pegando, então BI aqui, BI ali, BI ali. Eu esperei acabar, chamei ela no canto, falei, olha só, eu tenho que pegar um pouquinho pesado aqui para ela entender, né? Eu falei, ó, você quer ser conhecida como a menina do BI? Para mim doeria escutar isso, né? Mas depois ela me agradeceu. Ela falou, não, não quero. Então, eu falei, então para de vender o BI e venda o que o BI é capaz de entregar. Nesse caso era BI, podia ser inteligência artificial, podia ser outra coisa, podia ser RPA, né? Os robôs aí para automatizar processos, mas era BI, mas para de vender o BI. Falei, o que você está dando para ele? Agora ele consegue prever lá os resultados, tomar decisão mais rápido, economizar recursos. Então é isso que você está resolvendo, né? Não o BI, por acaso é BI. Então isso que eu estou falando agora eu estou dando essa ênfase porque as pessoas não se ligam que elas estão vendendo o meio. E não pode, tem que vender a solução, né, cara? Eu tenho a impressão, né? Não fiz mestrado nem doutorado, mas eu convivi com bastante gente aqui na IDTI que estava nessas etapas, né? Eu não sei, é uma impressão, mas a impressão é que às vezes é mais importante o método ali, o ritual, do que o próprio resultado, né? E aí isso aí meio que passa às vezes para a pessoa quando ela está lá na ponta trabalhando, né? O cara não está muito preocupado com qual é o nome do método, qual que é a fase. Tipo, o diretor da fábrica lá, ele não vai querer que você explique um mapa de VSM inteiro para ele. Ele quer saber se ele tem que, por exemplo, num projeto que a IDTI fez, se ele pode devolver um galpão gigantesco que ficava armazenando peça que era produzida em excesso. É isso que o cara quer saber, né? Não sei, às vezes as pessoas querem mostrar muito conhecimento, né? Aí, Paulo, você tocou num ponto que, na minha opinião, é o que mais está faltando hoje nas empresas. Olha só o que você falou, né? É o que mais está faltando nas empresas, porque no final da metodologia, tudo vai parar no plano de ação. Vai parar no plano de ação, não tem jeito. Você faz ali um diagnóstico, faz uma implementação, mas no final alguém tem que fazer algo para gerar o resultado. Então vai virar plano de ação. Qual é o problema?
as pessoas fazem o que eu chamo de reunião de checklist. Eu vou fazer uma reunião com o Paulo, falei, Paulo, você fez, tem 10 ações aqui, você fez as ações? Fala, essa aqui fiz, essa não fiz, quando você faz? Semana que vem, coloca lá. Nem anota a reincidência, deveria anotar. Não anota, bota lá mais um, essa fez, essa não fez, tal. Termina a reunião, e eu costumo perguntar, como que termina a sua reunião? Ele fala, termina com as ações feitas, tal, próximos passos, tal. Eu falo, tá errado. E aí o cara já se assusta. Quando você dá essa puxada, né, o cara presta atenção em você. Por que tá errado, Eduardo? Porque você tem que mirar o resultado esperado. Você faz assim, ó, por que você está fazendo essas 10 ações? Para eu conseguir fazer esse resultado. Fez as ações? O resultado apareceu? Não, então você tem que fazer ou outras ações ou fazer as ações melhor, porque você não fez direito. Se fez direito e fez todas, eu tenho um recado para você, meu amigo. Seu plano é ruim. E aí o pessoal não está preparado para ouvir isso. Porque assim, como assim, Eduardo, meu plano é ruim? Eu falei, é ruim, tem que fazer outro. Para de reclamar e faz outro, porque isso é o PDCA. É o coitadinho do A, lá que a gente não faz nada, a gente não roda o PDCA. Então, assim, eu costumo dizer, não tira o olho da bolinha, né? Porque eu gosto aqui de jogar tênis, então não tira o olho da bolinha é não tirar o olho do resultado. Então, se você fez metade das ações e o resultado já apareceu, cara, vai para o outro. Só que as nossas reuniões não são assim. Nossas reuniões são de checklist. Né? É uma pena. Então, a gente não está olhando. Isso que você falou agora é o ponto principal, talvez, da gente não conseguir chegar nos resultados nas empresas. O ritual fica mais importante que o próprio entrega, né? Porque o resultado, a palavra resultado é importante, cara. É gestão do resultado e não gestão das ações. Porque eu não preciso ninguém tomar conta das ações. É claro que olhar se está fazendo ou não é importante para ver se o resultado está aparecendo, se eu tenho que fazer mais ações ou menos. Mas Mais não para. tomoso ou não, né? Para com essa vaidade do plano, né? Mas eu que fiz, aí o plano está ruim, tá. Não deu resultado, né? Mas é importante saber que o plano tá ruim, né? Senão você só faz, é o que você falou, né? Muitas vezes que sai a ideia da cabeça da pessoa, coloca e acha que o processo agora tá voando, melhorou e não tá valendo nada. O foco no resultado é mais difícil do que parece. As pessoas gostam de falar. Quer ver uma outra coisa interessante a gente trocar informação aqui? Tem aqui o LinkedIn, né? A gente usa muito o LinkedIn. Escolhe 10 currículos aí da sua, sei lá, do seu meio aí, da sua rede, e avalia quantos tem mencionado resultado no currículo. Dá uma olhadinha. Pega aleatório, não vou nem falar. A gente gosta de escrever onde a gente trabalhou, o que a gente fez. Eu fui chefe, eu fui líder, eu fui não sei o quê, eu fui um monte de coisa. O que você é capaz de fazer? Vê se está escrito lá. Eu levei a fábrica de um desperdício de 4% para 1%. Eu gerenciei um projeto de 5 bilhões e eu consegui abaixar, sei lá, o turnover da empresa em 10 pontos percentuais. Vê se a gente menciona resultado no currículo. Na minha opinião, deveria, porque chama muita atenção. Né, o cara o que ele é capaz de fazer, né? Mais do que onde ele trabalhou, o que ele estudou, né? Deveria ser assim. Eu É, Que é a acho. bolinha, né? É a bolinha. que é a Que é a bolinha, bolinha. né? Que faz com isso. Vou olhar aqui os 10. Vou olhar 10 aqui. Depois você me fala. O seu tem? É a primeira pergunta, né? Eu vou olhar 10 que não é o meu, né? O meu eu não sei se Isso tem. aí, isso Vamos aí. falar da gente. É, o meu eu não sei se tem. Nós Eu somos não os sei também, avaliadores. eu acho que não. Já teve no Agora, passado, eu acho que não tem mais. agora o pessoal tá entrando no nosso lá, tá vendo se no nosso tem. É. Correr para editar. Isso aí. Ó, muita gente que estuda alguma metodologia de melhoria de processo, né, Eduardo, falando nisso, aí que você falou de consultoria, muita gente tem o objetivo de ser consultor, né? Só que muitas vezes as pessoas não sabem nem por onde começar, e é difícil, né, começar, né? Como é que as pessoas te acham como consultor? O que você precisa ter? Como é que começa? Né? Assim, porque todo mundo, assim, acho que, não sei se já teve mais ou não, mas as pessoas, assim, tinham uma
muita gente que ia para a sala de aula falou, pô, como é que vira consultor? Como é que eu dou consultoria? Ganha dinheiro? Quanto que ganha? Mas sai do nada, assim, assiste um curso e vira consultor? Como é que funciona? É bem complicado isso aí, né? Eu não tenho só experiência boa, né? Outro dia um cliente falou para mim, nossa, Eduardo, você fala quando é ruim? Eu falei, claro que eu falo, porque aquele negócio para você aprender, né, também, porque eu também deu errado em alguns lugares, né? Eu lembro que tinha um cliente que me contratou e falou assim, uma mulher, né? Ela tinha 10 anos de consultoria já numa das Big Four aí, e ela pegou, e ela já era de família, assim, toda de profissional, assim, né, no ramo da contabilidade lá, e ela olhou para mim assim, Eduardo, eu espero que você seja melhor que eu quando eu contrato, porque você é um consultor. Então, isso é uma expectativa muito grande do outro lado, que você seja um sabe-tudo, né? E a gente não pode nem usar mais a palavra depende, né? Porque o consultor usa muito depende. Mas antes de falar como virar consultor, eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo aqui ou vão assistir entendam que eu brigo muito por primeiro se tornar consultor e depois vender o serviço. Mesmo sendo CLT, trabalhando dentro da empresa, você pode ser um consultor. Na verdade, eu acho que deve. O consultor é aquele que tem competências, habilidades e atitudes específicas. É aquele cara que é inconformado com o resultado, é aquele cara que tem coragem, que se posiciona, que não aceita o medíocre. Então, isso tudo que eu estou falando aqui são atitudes, mas também ele tem que ter competências, que vai mais da parte técnica. Normalmente, as pessoas são mais técnicas, né? Nós aqui somos técnicos, né? Somos engenheiros, depois fomos estudar mais e mais e mais, somos técnicos. Só que nós devíamos sair dessa parte técnica, guardar, porque é importante, mas falta um algo mais. E esse algo mais é uma questão assim que ninguém está ensinando, que são as habilidades e atitudes. Vou dar um exemplo aqui. Pouca gente domina a arte de falar para públicos diferentes. Repare, é uma habilidade. Falar para públicos diferentes. Não é falar com o CEO. Eu não disse isso. Porque tem gente que só fala com o CEO e acha que está bom nisso. Ah, eu falo com o CEO. Eu falei, para públicos diferentes. Falar com o CEO e com a operação e com o gerente. Entendeu? Você sabe falar com todo mundo? Isso é uma habilidade. Entendeu? E isso é mostrar o resultado. Então, assim, diante disso, né, já vou fazer uma propaganda minha aqui. Eu fiz um curso disso aqui, estou acabando a primeira turma agora, em novembro, né, que fechou a última semana aqui do módulo. Eu preparei um curso que é de formação de consultores, né? E o que eu quero dizer aqui não é promover o curso, mas sim dizer que eu enxerguei que a formação do consultor precisa. Então, lá tem 7 competências, 7 habilidades e 7 atitudes que eu montei um pacote, o chá, né? Que o pessoal usa muito em vendas. Eu montei 7 pacotes, um de cada, e toda semana eu entreguei como conseguir aquela competência, como conseguir aquela habilidade e aquela atitude, com desafios, com exemplos, né? Então, eu acredito muito nisso, que a pessoa primeiro precisa se tornar consultor e depois ela tem que tentar depois vender esse trabalho, porque você tem clientes internos também, né? E começar é muito difícil, né? Se me permite que completar isso, que eu acho que é uma coisa bem em dúvida, as pessoas têm essa pergunta que você fez, como que começa? Normalmente, o cara acha que ele quer começar assim, sabendo tudo, como eu disse no começo. E eu sugiro o seguinte, pega essa escadinha, como eu disse aqui, você consegue dominar a arte de fazer um bom diagnóstico, que é só o comecinho? Fala, Eduardo, mas eu não vou saber o que fazer com isso depois. Mas você sabe fazer isso? Por exemplo, fazer um bom mapeamento, uma boa lista de dores, assim, identificar os indicadores atuais. Se você sabe fazer bem isso, com produtividade, você pode vender isso. E depois você aprende o resto. O que dá pânico nas pessoas é tentar aprender tudo para começar. Então, eu acho que tem que começar fazendo menor e depois ir ganhando maturidade. Eu fiz muito trabalho de graça, cara. Assim, quando você não aprendeu ainda, você faz de graça, ué. Qual que é o problema? Né? Eu treinei muito sem cobrar. Depois eu começo a cobrar, né? Mas antes eu tomo um risco para mim, né? Então tem que fazer isso, né? O pessoal tem que botar a cara e começar. Das Muito habilidades que longo, você. assim, mas importante, né? Falar disso É. aqui.
você falou das habilidades aí, tá relacionado com soft skill, tudo, essas coisas, assim, né? E dá para desenvolver, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que não consegue desenvolver, assim, a soft skill, não sei. Ah, sou ruim de comunicar, não vou conseguir, não vou saber falar com o CEO, né? Dá para Tá assim, desenvolver. dá na prova disso. Pega lá no meu LinkedIn, não, desculpa, lá no meu Instagram ou no meu YouTube, rola lá para o último. Rola lá para o último. Assiste meu primeiro vídeo há 2 anos e meio atrás. Vai lá e assiste, para você ver que horripilante que tá. Né? Eu não tirei do ar, tá sem luz, sem sei o quê. Não que eu seja o melhor para falar aqui em público, mas eu desenvolvi. Né? Eu, para editar um vídeo, demorava horas. Hoje eu gravo sem cortes. Né? Por assim, como que eu consegui fazer isso? Porque eu treino. Entende? Não que eu seja o melhor nisso que eu faço, mas eu sou o melhor que eu consigo. Então, isso é prova de que dá para desenvolver. Eu sou introspectivo, né, Bruno? Assim como você também é da parte analítica, né? Então, as pessoas que são introspectivas e tímidas, elas não podem falar em público. Tem até um livro que eu tenho aqui, ó, gostaria até de recomendar. Ó. Esse livro aqui eu achei muito bom, ó, Poder dos Quietos. Então, assim, cara, então os quietos não têm vez? Né? Então, a prova desse tema que você falou, dá para desenvolver sim, só que qual que é o erro clássico nosso? A gente não mede. Então, assim, qual que é a sua produtividade hoje? Não sabe. O que você é capaz de fazer? Não sabe. Então, não mede. Como que você vai melhorar? Não mede. Né? Tem que medir, cara. Nossa, eu falo isso para todo mundo que eu conheço, toda aula que eu dou, eu falo que as pessoas não sabem o que elas fazem, meu. É impressionante. E as pessoas se assustam, mas as pessoas não sabem, meu. As pessoas não medem, não sabem o que elas entregam. E eu acho que é tudo, viu, Bruno? Porque, assim, ontem eu fiz uma devolutiva com o cara, ele pediu para eu avaliar a entrega dele. Eu falei, apresenta para mim. O consultor apresentou. Ele apresentou, fui pontuando. Tá? Depois que ele acabou tudo, eu falei, quanto tempo você demorou? Aí ele falou, 2 horas fazer isso, 2 horas fazer isso. Falou, não tá ruim, porém, por que você não fez tudo lá no cliente? Me senti seguro, tal, tal, tal. Você enxergou o seu próximo passo? Você fez o mesmo trabalho que você fez no cliente em casa, porque você não conseguiu fazer lá. Então, você tem que desenvolver aqui uma competência e uma habilidade para fazer lá, para não levar muito para casa. E aí eu falei para ele, 4 horas para esse trabalho tá razoável. E eu faço em 1 hora. Falei para ele. Ele falou, pô, 1 hora? Falei, mas eu faço muitos anos isso aqui, né? Eu faço em 1 hora. Eu toleraria você fazer em 6. Se fosse 8, estava ruim. Da onde você acha que eu tirei tudo isso, Bruno? Da onde você acha que eu tirei? Das médias todas dos projetos que eu fiz. Eu não inventei isso. Então, o bom e o ruim foi porque já foi feito antes. Como que eu sei? Eu medi. Eu não estou inventando na minha cabeça. Então, quando um consultor vem falar para mim, eu sei quanto que é muito, quanto que é pouco. E aí depois você não sabe nem fazer uma proposta técnica, porque você não tem medição, entendeu? E aí provavelmente ou você vai fazer de graça, porque você não sabe pôr preço, ou não vai ganhar nenhum projeto, porque você vai pôr muitas horas com medo, né? Então, a medição é que vai melhorar você. Não fica estudando só no livro, não, senão você nunca vai sair para o jogo, né, cara? Que a parte técnica é mais. Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar agora, mas porque não é fácil. Mas a parte técnica é mais assim, com esforço. Com esforço, qualquer um aprende qualquer coisa. Eu estou fazendo um rodeio para dizer que a parte técnica ela é mais fácil. Qualquer um vai se estudar bastante vai aprender a parte técnica, né? A parte de comportamento e atitude é diferente, né, cara? Primeiro porque não é ensinado com frequência, né, Paulo? A sua parte técnica está aí, nos livros, né? Tá fora do E esquema de ensino, né, cara? nós estamos muito, felizmente, estamos muito para trás nisso, né, cara? Outro dia o cara falou, eu vou fazer uma faculdade. Eu falei, por quê? Eu falei assim, como assim, Eduardo? Porque você fez? Eu falei, eu fiz, mas eu nem tinha essa pergunta na minha cabeça lá atrás. Mas também não sabia responder essa pergunta na época, né? Eu nem tinha, né? Eu me arrependo muito de não ter feito técnico, por exemplo, porque tem uns amigos que fizeram técnico e já chegaram voando na faculdade. Eu nem sabia, estava lá no colegial. Então, assim, eu não enxergava, eu não alcançava. Agora eu tô tentando te abrir o olho. Por que você vai fazer? Porque eu acredito que aqui está dando. Você já viu isso? Porque se você está estudando para aprender,
é uma coisa. Se você está estudando para ter um título, outra coisa, é outra coisa. E eu não quero jogar nenhum dos dois, tá? Só quero que você entenda com clareza o que você está fazendo. Experimente trocar essa pergunta. Vocês não ensinam as pessoas? Não pergunta assim, ó, você entendeu? Você não fala, usa essa frase? Vocês entenderam, pessoal? O professor pergunta muito isso, né? Vocês entenderam? Troca a palavra entendeu por aprendeu. Você vê como a pessoa já põe o pé atrás. Ó, você já aprendeu isso aqui? O cara, não, peraí, eu entendi, mas eu não sei se eu aprendi. Então, o que está faltando? Então, a palavra aprender traz mais responsabilidade na hora de perguntar do que entender. Então, são pequenas sutilezas, né, Paulo, que eu estou falando aqui, que a gente vê no dia a dia. E é só o dia a dia que ensina a gente, né? O Caio Carneiro falou outro dia na TV, aí no YouTube desse, ele falou assim, treinar não ajuda a vender. Você não pode ficar treinando o tempo todo, apesar de ter treinamento de venda, claro. Vender ajuda a vender, né? Vender ajuda a vender, porque você vai vender, você vai aprender. É claro que tem técnica aqui, né? Pelo amor de Deus, eu entendo que venda tem ciência, tem técnica, não é só habilidade, mas habilidade é importante. Então, vender ensina a vender. É isso que mas a habilidade é o mais difícil de ensinar. Você consegue pegar um cara que não entende nada de vendas e ele, você vai mostrar o processo para eles, vai falar de indicadores, o cara vai estudar, tudo. Beleza, cara, ó, tá o telefone aqui, liga pro Bruno. Então, e tenta marcar uma reunião com ele, né? Como que a gente contrata, então, né, Paulo? Por exemplo, o que o Eduardo, por exemplo, contrata no consultor? Eu olho poucas coisas, assim, né? Até porque na entrevista é meio difícil. Mas eu olho muito capacidade de aprender e vontade de aprender. Então, assim, eu não consigo medir esse exato, mas eu consigo pegar o cara que não quer nada com nada. Então, capacidade e vontade de aprender, acho muito interessante. Fazer um parênteses aqui do professor Falcone, que eu gosto muito, né? Ele sempre cita, né, lá não sei qual dos filósofos falava isso, que a gente é capaz de aprender um tanto, né? Aquele mineiro, ele jeito de falar, a gente é capaz de aprender um tanto, a gente não é capaz de aprender dois tanto. Ele fala desse jeito. E o que ele quer dizer, né? Se você não aprendeu a sua capacidade hoje, cada um tem uma, amanhã você não pode aprender dois, porque a de hoje já foi. Então, assim, você tem que ter a capacidade de aprender, e eu gosto muito da capacidade de entregar. Porque ontem, por exemplo, na entrevista não, no trabalho que estava fazendo com esse consultor, ele fez, então ele entregou. Se ele entregou, eu avaliei. Aí eu falei isso para ele, ó, você está vendo por que nós estamos discutindo? Porque você entregou. Porque se você não entrega, a gente não tinha nem a conversa. Então, capacidade de entregar é uma das coisas que eu olho muito. O cara tem que entregar, mesmo que seja imperfeito. Tem que entregar. Então, essas coisas que eu gosto de olhar. Tem muito mais a ver com atitude, com essa habilidade, do que, eu não sei desenhar. Eu falei, fica tranquilo aí, cara. Fica tranquilo aí que se você tiver vontade, eu te mostro o caminho para aprender. Né? Porque eu não posso fazer o cavalo beber água, né, Paulo? A gente pode levar até no rio, né? Mas fazer ele beber água não dá, né, cara? Você falou disso, eu lembrei de uma história, Eduardo, vou contar aqui, você vai lembrar, né? Assim, dessas habilidades que é difícil de aprender, eu lembro do Renato, quando o nosso gerente lá, ele pedia para mexer a reunião do conselho, faltando 5 minutos, a apresentação estava lá na sala do conselho, tava todos os diretores lá, de todas as empresas sentados, e o Renato sentava lá na frente de todo mundo, assim, abria do PowerPoint aqui, assim, ó, e começava a editar e trocar e fazer tudo, as coisas de novo, assim, precisava fazer na frente de todo mundo ali em 5 minutos, para começar o negócio, assim, cara. E era impressionante, assim. E a habilidade de trabalhar sob pressão, né? Assim, que é uma coisa que não aprende. A não ser que eu não sei onde ele aprendeu isso, né? A não ser que você fique sob pressão, né? Nem sei se isso é bom, né? Não sei. Era desesperador, né, Paulo? Isso que ele falou, eu fiquei até arrepiado aqui, porque eu lembro certinho de um dia que acontecia várias vezes isso aí, né? Mas o conselho, cara, pensa numa obra do metrô, os conselhos eram pessoas pesadas, assim, sabe? Tava lá. E ela sentava em C, assim, a salona tal, e não era nem eu que apresentava, né? Porque a gente tinha um líder, né? Eu era o líder do setor, tinha um líder que apresentava, e ele era muito bom também. Então, assim, eu lembro que estava na tela, o Bruno falou, estava na tela, ele falou, peguei um erro aqui. E eu do lado dele, assim, nós cochichando aqui, e os caras tomando café ali para começar a reunião, né? E eu falei, e aí? Nossa, peguei o erro. Eu falei, você consegue achar? Ele falou, consigo.
Falei, tira da tela. Aí ele tirou da tela, aí começou, abriu o Excel, abriu não sei o quê. E sem mouse, né, Paulo? É desesperador esse negócio. Abre filtro, fecha filtro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você arrumei, botou na tela. Falei, inacreditável. Inacreditável. E a reunião seguiu. Então, realmente foi bem lembrado, uma habilidade do nosso amigo Renato aí, ó. Vou chamar o Renato para conversar aqui. O Boa, Renato é boa, boa conversa também. boa. Mas é complicado. Tem coisa que só fazendo, né? Não tem jeito, né? Tem coisa aí que. E habilidade, assim, a gente está usando as habilidades tudo pro bem aqui, né, cara? Porque nem vamos falar da parte que o cara pode manipular, que é uma habilidade também, né? Só que não é esse o tema, a gente está tentando falar de usar isso a favor do resultado, né, cara? Usar tipo, a habilidade da gente se concentrar, por exemplo, assim, a gente não estuda muito isso, né, cara? Você consegue se concentrar, cara? Que isso aí que você falou, trabalhar sob pressão, tem muito disso. Olha o nosso dia a dia. Ó, eu tô trabalhando em casa hoje. Aí aqui a criança chora, o cachorro late, a criança grita, não sei o que, bate na porta, e às vezes você está apresentando um projeto, né? Então, assim, e aí você consegue se concentrar, né? E é importante, isso é uma coisa que ninguém ensina, né? E aí como faz? Nossa, eu lembrei de outra coisa, assim, no meio da pandemia, eu não morava aqui, eu morava num apartamento, e aí eu tava dando aula, eu lembro que tava dando aula, e aí os caras no meu apartamento tiveram aquela ideia de música na varanda, cara. Aí o cara subiu lá no último andar lá, cara, ligou o som e começou a tocar, cara, e eu dando aula aqui assim, e aquela música tocando, parecia que tava dentro da minha casa, entendeu? E é um negócio da concentração, né? Assim, pô, no começo é muito difícil, cara. Você tá falando e o cara tá cantando, e você não sabe se os alunos estão escutando e começa um. Nossa, esse dia eu Hoje é passei bastante. quarta, né? Hoje é quarta. Hoje é quarta, 8 horas. O Paulo tem um problema desse lá. É um problema desse, cara. O cara dá aula de crossfit aqui. Vocês não vão ouvir, porque o microfone é muito sensível. É muito. O Protege, supressor de né? ruído aqui funciona muito bem. Mas daqui a pouco eu tô conversando com vocês e eu vi o cara. E é difícil mesmo, né, cara? Vai Então, lá! vamos lá, né? E aí Vamos se lá! concentra muito, né? Você não consegue, e às vezes você está falando, né, cara? Então, assim, uma coisa, ou o cachorro latindo, a criança chorando, e aí é o poder de concentração mesmo, né? Porque às vezes você está falando lá e é a sua hora, você está explicando o negócio, né, cara? Então, como que faz, né, cara? É difícil, né, cara? Eu tô tentando aprender a gravar também, né? Fazendo uma série aí pra IDTI. E eu fiz isso daí que você falou de olhar o primeiro vídeo, eu fiz 10 até agora, e o primeiro nossa, ele é terrível, né? E aí tem vários problemas que você vai percebendo neles, mas eu não gosto de fazer corte também, porque é difícil, né? Eu gravo com separado, aí quanto mais você corta para sincronizar, é um negócio complicado. E outro dia eu tava gravando, eu tava sozinho, que era ótimo, minha mulher não tava em casa, e a porta aberta aqui, o cachorro dormindo de boa. E eu já tava nos 3 ou 4 minutos já de vídeo e tava indo bem. Sabe quando já tá na terceira, na quarta tentativa? E o negócio tava indo bem, cara. Ele veio aqui, pôs a cabeça, aí não sei o quê, e eu consegui levar uns 2, 3 minutos. Mas, puta, não deu. Como é que você se completa, né, cara? Eu tenho alguns É casos desses difícil. aqui, viu, Paulo? Assim, a primeira vez que eu gravei para alguma coisa, que eu lembro, né? Eu acho que outros vídeos nem, brincadeira, nem lembro, mas teve uns anos atrás aqui que eu tive que fazer um vídeo falando de mim. Eu sou Eduardo, sei o quê, eu para uma vaga lá de gerente de projeto. E era vaga, não era um minuto, cara, acho que era 40 segundos o vídeo. Eu juro para Que você, gravei tortura. 66 vezes. Nossa Eu não queria senhora. cortar 40 segundos, pô, eu não consigo fazer 40 segundos, né? E aí minha esposa ficou gravando 66 vezes. Então eu tenho essa medição na minha vida aí, né? E hoje eu consigo, eu falo, cara, eu acho que eu evoluí muito nessa questão. Por exemplo, eu fui gravando esse curso que eu estou agora, que eu entreguei, ao longo das semanas, e eu viajo muito. Então, teve 2 semanas que eu estava no hotel, eu levei o outro monitor, levei o microfone, levei algumas coisas de aparelhagem aqui, e gravei no hotel, cara. Aí gravei no hotel, assim, teve uma hora que o som ficou ruim, e teve um outro que o hotel ficou bom, a luz ficou legal, assim. Cara, eu gravei um módulo, 3 horas e meia. Tem 12 aulas lá, 3 horas e meia gravado no hotel, cara. Então, assim, qual que é a sua desculpa, né? Porque eu gravei, pus no ar, tá lá. Né? Lá, depois pode Boa, né? mexer.
Entreguei. Pode ser que eu mexa depois? Pode, mas eu entreguei. Entendeu? Entreguei. Tem que entregar mesmo. Eu tô enrolando aí, porque o Bruno quer uns vídeos pro Instagram, cara. E uma coisa é você gravar, um negócio que você sabe que você vai editar tudo. Pô, gravar pro Instagram é um negócio mais complicado, né, cara? E, Aí eu já perdi um pouco isso aí também. Eu tinha muito. Aí não vai ficar bom, fazer o roteiro. Eu faço os tópicos, mas eu já não faço mais o script, não. Eu faço os tópicos e falo, cara. Mas tudo treino, né, cara? Fiz horas e horas e horas isso aqui, né, cara? Então tende a ficar melhor. Não que seja perfeito, nunca vai estar, mas tende a ficar melhor, né? É, com vai certeza. melhorando. E como é que é essa vida de influenciador aí no Instagram aqui, né? Que a gente tá falando disso, né? Assim, qual que é? Falou um pouquinho das dificuldades aí, tudo, né? Eu Como acho que é? que tem algumas coisas que eu vou confessar aqui para vocês, né? Assim, a gente como engenheiro aqui, né, Bruno? A gente, não sei se você já passou por isso, mas às vezes vai escrever uma fichinha no hotel lá, você põe o quê na profissão, né? Você põe engenheiro, você põe professor, você põe consultor. Quando alguém pergunta que você faz o quê? Aí você fala o quê pro cara? Então começa daí o problema que eu vou explicar. Porque eu ainda sou engenheiro, pô. Você vai porra, eu sou engenheiro, pô. Eu fiz o meu trabalho lá, né? Trabalhei muitos anos com isso, porém eu não estou mais atuando, entregando isso como engenheiro. E eu fiquei um ano, cara, com medo do que as pessoas iam achar de mim. Assim, pô, o Eduardo virou blogueiro e eu não conseguia lidar bem com isso. E eu não virei blogueiro, mas eu não tenho problema nenhum se alguém quiser falar isso hoje. Então, essa confiança eu construí. Né? O que eu faço hoje? O que me ajudou muito foi minha filha. Quando eu tive que explicar para ela o que eu fazia, me deu bastante clareza. Então, hoje eu ajudo a simplificar o dia a dia das pessoas. É isso que eu faço. É isso que eu faço. E o meu propósito lá nesse programa, nessa vida de influenciador, é transformar o profissional de processo num consultor. Essa é a minha missão. Então, eu estou declarando aqui, né? Então, essa é a minha missão. Dito isso, eu vou fazer tudo que for necessário para transformar o profissional de processo em consultor. E esse é o meu negócio. E agora, entendeu? E eu já não sinto mais o que era aquele peso que eu tinha. Mas eu tinha, fiz 2 anos de terapia, porque eu descobri que eu tinha medo de errar. Eu descobri que eu tinha medo de errar. Né? Então, por isso aquele negócio de ficar trabalhando muito, né? E a questão do segundo emprego aqui, né, que a gente está falando, é muito esforço, né, Bruno? Assim, as Esforço. pessoas não imaginam a quantidade de horas a mais que eu tenho que fazer para esse projeto aqui. Ah, e até uma frase que está aqui na frente aqui no meu flip chart, né? Ó, desculpa, no papel, vou até mostrar para não falar que eu estou mentindo. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Não para, porque eu sei que isso tudo começou lá atrás. Olha quem que falou para mim. Renato, cara. Ah, o Renato, Tá agora. vendo aqui? Então, Aham. assim, eu tenho aqui algumas frases aqui, né, para não esquecer, e essa aqui é uma que eu guardei. Então, eu guardei essa, porque isso que eu estou fazendo agora começou lá atrás, cara. Começou lá atrás, né? E eu não, toda vez que eu tenho vontade de desistir, eu olho para essas coisas aqui. Tem uma palavra que eu escrevi aqui que é consistência. Então, assim, eu fico muito cansado, mas aí eu tenho um conselho para dar para quem está cansado, né? Descansa, não desiste. Porque desistir é o caminho mais fácil, cara. Desistir é só desligar tudo. É o caminho mais fácil. O mais difícil é você botar o negócio de pé, cara. Então, assim, demora. Demora. Então, você tem que ser consistente, cara. Então, esse segundo trabalho meu, tem me aberto portas, né, para eu conhecer outras pessoas. Eu já fiz negócio com ele, né? Por exemplo, além de vender produtos digitais, cursos, essas coisas, eu também sei que já ajudei bastante gente, porque eles me disseram, mesmo sem cobrar, e também já gerou negócio para mim, já gerou consultorias. Então, cara, para mim está dando certo. É que eu acho que pode melhorar, claro, mas o tanto de hora que eu já coloquei aqui, se eu contar, dá vontade de parar, cara, porque é muito esforço mesmo, né? Mas vale a pena para quem tem um propósito definido, né, cara? Tudo dá trabalho. Esse ano aqui na EDTI a gente começou a focar mais nessa parte de vídeo, né? Então, acho que eu comecei a gravar mais vídeo, o Paulo começou a gravar vídeo, que nem ele falou agora, assim.
E é realmente esse desafio que você falou, né? Tudo que você falou aqui, a gente passou por aqui esse ano também. A Isabela também, a nossa produtora aí também, que está organizando tudo aqui, né? A gente tá gravando vídeo e é muita dificuldade, é muitas horas, não é simples, né? Tanto que não tinha na EDTI antes, né? Então a gente está fazendo aqui nesse podcast e tem tudo isso, né? Pô, como é que eu vou aparecer na rede? Como que as pessoas vão falar, né? O que que as pessoas vão me julgar? Assim, eu vou falar por mim agora que eu tive um pouco mais de facilidade, porque eu tomei muita pedrada quando eu comecei a dar aula, né? Quando eu comecei a dar aula, assim, como você disse, eu sou introspectivo, eu nunca me imaginei dando aula, já contei isso aqui em outros podcasts aqui com a Maíra, que é professora, né? Nunca me imaginei. Sim, aí a primeira aula que dá é horrível, cara. E aí você olha no feedback lá, os caras mandam feedback e os alunos não têm dó nenhuma, filho. Os alunos é só pedrada, cara. É horrível, não sei o quê, só fala não sei o quê, sabe? Pô, mas assim, é oportunidade pra você melhorar, né, cara? E você vai melhorando, você vai melhorando. Então, eu ficava em pânico pra dar aula antes. Hoje, cara, se o cara me ligar agora e falar, pô, precisa dar uma aula hoje no curso, eu vou lá e dou a aula tranquilo. Eu não gostava de Que eu falar em gosto, público, eu tô gravando um podcast aqui agora, quem né? diria, né? Quem diria. Aí, né, Bruno, a gente conversa de vez em quando sobre isso aqui, né? Mas a gente é muito técnico, como a gente disse, né? Gosto muito de ouvir outro dia o Cláudio de Barros falando. A profissão dele, ele é um explicador. Cara, é a vida dele explicar. E eu gosto muito dessa parte. Assim, eu gosto disso que eu faço. Tipo, a pessoa vem com dúvida, peraí que eu vou te explicar. Eu gosto disso. Então, o negócio de gostar do que você faz ajuda muito de verdade. É claro que tem que pagar as contas, tudo, mas ajuda muito de verdade. Esse, para mim, talvez seja o pulo do gato aqui, que eu esqueci de falar. Esse é uma coisa que me ajudou muito, eu falo exatamente do que eu faço. Não estou julgando, pode ser que eu poderia ter outro negócio, eu poderia ter um hobby, eu poderia ter uma outra coisa digital, porque existe muita nesse formato, né? Mas eu falo exatamente do que eu faço. Então, por vezes, o meu conteúdo é eu gravar o que eu faço. Então, isso me ajudou muito. Então, assim, eu não gravo duas coisas. Eu falo, ó, eu atuei isso no cliente, ó, fiz isso hoje, deu certo. Aí eu gravo. Então, isso me dá mais autoridade e mais propriedade para falar. É difícil se eu fosse inventar uma outra coisa, um outro assunto, eu teria que ter cabeça, mudança de chave, sabe? Então, a minha não tem, a minha é exatamente o mesmo assunto, né? Isso me ajuda, né? Ajuda, né? Porque essa barreira de parar nessa rede social, e tem que estar, né? Não tem jeito, né? Tem que estar lá na rede O cara, social. assim, tem muito. A gente toma essas pedradas, mas tá na vidraça, toma pedrada, né? Então, não tem outro jeito, né? Às vezes, você não sabe todas as respostas ao vivo dando aula aí, ó, tem hora que você não vai saber a resposta, né? E aí alguém levanta a mão, sempre tem um engraçadinho lá, né? Que sabe mais que você, não sei o que, quer falar, e aí fica te testando. Então, como que você vai lidar com isso? Né? Então, é tudo coisa que você tem que aprender, acho que fazendo, né, cara? Não tem outro jeito. Tem que aprender fazendo mesmo, não tem jeito. Mas tem que fazer. É, isso aí é complicado. Outro dia, fiquei nessa situação aí, num sábado desses aí, em um projeto nosso aqui. Ah, mas aí você tá querendo, como que a pessoa me falou, ah, mas aí você tá querendo fugir da responsabilidade, tava dando um exemplo. Falei, não, olha, não é isso, deixa eu te explicar então, que tem limites para os projetos e tudo, né? É engraçado, né? Tem gente que, ainda mais quando compra o curso, assim, fala, tem cara que quer usar bem, né? Que a gente gosta, esses caras ajudam a desenvolver. Só que nem tudo você vai saber, né? O cara que para pensar e perguntar, ele ajuda a desenvolver, inclusive. Mas é difícil responder tudo mesmo, né? Eu já dei essa resposta, né? Inclusive, acho que é um negócio importante de trazer aqui como uma história, né? Quando a gente estava lá no metrô, a gente tinha que apresentar o planejamento para a nossa empresa. O Bruno me ajudava muito com isso, né, Bruno? A gente tinha que apresentar, e lá no consórcio, então tinha 3 histórias, né? Era o mesmo assunto, mas a gente tinha que, era um consórcio, então cada um tinha que apresentar para o seu grupo e tal, e eu tinha que apresentar para a minha empresa. Então, o planejamento da obra toda, imagina. Então, eu fiquei lá, dormi lá, fiquei acordado, passei a noite lá fazendo, e a hora que eu fui tomar café, umas 6 horas da manhã, voltei e os diretores estavam sentados lá. E os diretores eram muito bons, cara, assim, de verdade, né? Não era à toa que eram diretores. Então eu estava apresentando, eles só anotando e tal, e eu, sabe quando você vai torcendo para passar o slide?
puta, mais um que passou. Porque não estava tão firme a apresentação, eu confesso, aqui, né? E aí estava apresentando, e aí eles me chamavam de Ruth lá, né? Falaram assim, Ruth, volta o slide. Já deu aquela gelada, né? Volta o slide. Essa frase é de matar, né? Ele volta o slide. Eu voltei o slide, e aí ele falou assim, ó, aquela conta ali não está fechando. Eu falei, mas como que ele sabe? Porque eu coloquei a conta, ele já projetou os 5 anos da obra, viu que não fechava. E aí eu não sabia explicar, porque eu não vi aquilo, ele viu. Então, eu não sabia a resposta, essa era a questão. E aí eu estava explicando, um cara que era o controller da empresa foi tentar me ajudar, porque era assim, era eu contra eles, né? Tinha lá 6 pessoas e eu falando. Aí esse cara foi querer me ajudar. Ele falou, o Ruth quis dizer aqui e tal. O diretor fez assim, ó, para deixar ele falar. Aí, cara, eu juro por Deus que eu queria sumir daquele lugar. Eu falei, sabe, eu achei que eu ia desmaiar, cara, de verdade ali. Começou a dar uma dor de cabeça, assim, eu não sei responder. E aí eu pensei tudo isso em poucos segundos, né? E aí eu peguei e falei assim, ó, eu não sei a resposta, não sei de onde saiu isso aí também, né? Eu não sei a resposta, mas eu me comprometo a trazer amanhã até meio-dia. Falei, vou ser mandando embora, sei lá, falei isso. E aí o diretor falou assim, tá ok, pode seguir. Aí eu falei, ué, eu posso fazer isso? Eu posso falar que eu não sei. Foi aí que me deu o insight de eu responder que quando eu não sei, eu respondo que eu não sei e vou correr atrás, né? Então, olha o sofrimento que muitas pessoas estão vendo a gente aqui. Eu falo, nossa, e se eu não souber? E se não souber, você corre atrás, meu filho. Vai lá e faz depois e entrega, entendeu? Ninguém vai morrer por causa disso, não, cara. Cara, é que esse lance de todo mundo domina muito um determinado assunto, né, cara? Cada um na sua área, né? Pô, na área de domínio do cara, se você não sabe, você não sabe, cara. Não tem nada que você vai fazer que vai conseguir, sei lá, né? Às vezes você dá um somebody love ali, né, Paulo? Mas mas o somebody love é o cara assim, ele vai falar assim, eu aceito seu somebody love. Mas eu sei que você não sabe, né? Se o cara domina muito aquilo que você está falando para ele, eu sei que você não sabe. Eu vou dar uma dica agora, então, né? Não deveria, mas eu vou dar. Depois não sei nem se nós vamos cortar isso, mas eu vou falar aqui, ó. Às vezes, quando está com muita pressão, apresentando ou dando aula, você fala, gente, podemos guardar as perguntas para o final da aula? E aí você fica dando aula e pensando nessa dúvida, entendeu? Porque você dá uma limitada no cara, fala assim, ó, podemos guardar as perguntas? Anotem, por favor, no final da aula, que aí você vai lá, você tira a dúvida, você tira um pouco da pressão. Então, é uma técnica que também dá para usar de vez em quando, né? Fazer isso aí. O consultor é pior, né, Paulo? Porque o consultor, o cara pagou para trazer um cara de fora para ser o especialista e ter as respostas. Então, você falar que não tem resposta como consultor é mais delicado realmente. Porque o cara pergunta, como que é nas outras empresas? Ele quer benchmark de tudo. Absolutamente tudo ele quer o benchmark. Né? E a gente não tem essas medições de tudo. Né? A gente tem das coisas que seguem o padrão da metodologia. Né? Mas é complicado, delicado essa questão mesmo. Você estava falando do aluno aí que às vezes pega, né? Porque tem uns caras que eles. Eu não dou aula, mas pô, já assisti muita aula. E eu já fui esse cara chato já, né? Por isso que eu tô falando com propriedade do outro lado. Né? Tem o chato que pergunta pra caramba, que eu acho que é mais ou menos o meu perfil assim em sala de aula. Até uma ocasião um professor falou, pô, Paulo, tá terminando o curso e tal. Pô, suas perguntas hoje estão bem melhor do que no começo, né? Porque no começo era. Né? Por que Agora tem. não? Por que não? Umas coisas meio absurdas, né, cara? E eu não sabia nada, né, meu? Eu fui para uma área que não tinha nada a ver, enfim. E tem o cara que é meio sacana mesmo, assim, né, cara? Eu acho, né? O cara que quer colocar o professor numa situação difícil, né? Um dia eu estava assistindo um show de mágica na faculdade e eu não lembro dos detalhes, mas eu lembro que eu estava perto do palco, assim, eu consegui pegar o truque do cara, sabe? Ele enfiando a mão no bolo, eu consegui pegar o esqueminha dele. E ele percebeu, porque eu estava muito perto, e ele percebeu que pô, a sua cara fica assim, né? Quando você descobri, ele percebeu, e ele fez uma provocação, assim, se alguém queria, né, como fosse confrontar a mágica e tudo, né? E, cara, eu tive uma coceira, assim, aí eu falei, cara, esse cara já tá com o negócio, com o script pronto, entendeu?
Eu não peguei ele vai me fazer passar vergonha lá em cima. Ah, com certeza vai, Paulo. Vou contar uma outra história do. Pode acabar, depois eu conto. E aí eu fiquei quieto assim, cara, não fiz nada e só deixei passar, entendeu? Mas eu fiquei louco pra falar, ele pôs a cordinha no bolso, era um lance de uma cordinha o negócio. Com certeza você ia passar vergonha, tá? Vou contar uma história nada a ver aqui. Eu fui outro dia, faz uns meses, fui no circo. Fui no circo e sentei na ponta, sentei assim no corredor. Falei, cara, aqui o palhaço vai me pegar. Cara, mas eu falo isso sempre, né? Nunca pegou, então é uma coisa que eu falo. Mas desse dia, precisamos de um voluntário. Pum, a luz acendeu de mim. Eu acho que é porque a gente é careca, né, Bruno? E o careca, você tem que ter um careca lá dentro. Aí eu fui no palco. Fui no palco lá, subi. Falei, eu subo. Subi, pronto, subi lá. E aí o cara fez aquela brincadeira da cadeira, sabe quando você tira a cadeira de baixo, fica um conectado no outro e não cai, sabe? Tem um truque desse aí, você senta no colo do outro, no outro, fica um 4 assim, né? E aí você não cai, um apoia o outro. Aí eu caí, deu errado. Deu errado, caí de costas no chão. Aí fez de novo, deu certo. Beleza, eu lá no palco, gravamos tudo isso, né? E aí o cara pegou e fez um outro truque lá, e que era fazer gracinha com todo mundo. Tinha 4 no palco. E ele fez com um, e eu era o último. Fez com o outro, e eu só de olho, entendeu? Não vou ficar nervoso, vou ficar tranquilo. E aí eu era careca, ele veio fazer uma gracinha assim com o cabelo, e eu aprendi a respeitar o palhaço ali. Ele falou assim, ó, tudo que eu falar, você faz. E ele fazendo gracinha e falando baixinho comigo aqui. Aí eu falei, joga o cabelo. Aí eu fiz o joga o cabelo, e as pessoas riam. Então, ou seja, é o negócio dele ali. Ali é o negócio dele, o palco é dele. E aí eu dou um conselho, não tentem ser mais engraçado que o palhaço. Porque se você tentar, você vai passar vergonha, que é isso que você falou agora. Então, uma hora, eu quis fazer uma gracinha a mais, sabe? Fazer alguma coisa. Ele falou, não inventa não, cara. Ele falou sério comigo. Ele falou sério comigo. Então, todo mundo estava rindo, só eu escutava o que ele falou. Olha, não, faz o que eu estou mandando, cara. Faz o que eu estou mandando, tá certo. Entendeu? Aí, cara, ele fez um show de música, deu uma peruca para eu colocar, eu toquei um rock and roll lá assim, né? E ele falou, a hora que eu falar, você pula e faz tal coisa. E eu fiz. E aí pareceu que eu que fui o que inventei, só que ele que fez. E foi super legal. Só que é ele que fez, entendeu? Então eu obedeci o palhaço. E depois ele foi embora, e deu super certo. Aí na hora de ir embora, no final, o que aconteceu no final do circo? Tem como que chama? Globo da Morte, ainda tem, né? Globo da Morte. Precisamos de um voluntário corajoso. A luz acendeu em quem? Pum! Novo. Cara, eu gravei isso aí, pus lá no meu Instagram, cara. Eu fui Eu vi isso aí. Entrei no Globo da Morte, cara. O cara falou: segura o celular gravando que eu vou pegar. Eu falei: meu Deus do céu, cara. Eu gravei, segurei o celular aqui fazendo a selfie comigo. Ele andando aqui, pegou o celular da minha mão. O filho da mãe não se filmou dirigindo, piscou para a câmera, devolveu na minha mão. Caramba. E eu fiquei lá assim. Eu postei, né? Eu fiz no Stories. Falei, então, assim, é o momento do cara, também não tenta roubar a cena, né, cara? Cada um faz o seu, tenta complementar, mas não tenta desbancar o cara, não. Eu contei história de circo, mas isso aí funciona no dia a dia, né, cara? Você quer ser o bonitão lá, você quer atravessar o negócio do cara, você acaba medindo força. Então, vamos somar força, né, cara? É importante isso também, né? O que... Pô, é uma lição mesmo, né, cara? Pô, não inventa não, né? Tipo... O palhaço só ia te sacanear, né? No Globo da Morte. Não, ali não teve nem conversa. Ali eu falei, cara, eu fiquei só pensando, como que ele vai pegar o negócio da minha mão? Fiquei pensando, eu falei assim, sei lá, falei, toma, né, cara? Já perdi o celular, né? E aí deu super certo. Depois, a hora que eu saí, acabou o circo, a gente saiu embora, teve uma mulher, assim, uma senhora que me abordou, estava com a minha esposa, ela falou, eu tô te seguindo, para ver, porque eu achei que você era do circo, ela falou. 2 vezes, né? Porque você foi com tanta convicção, né, que eu fui, ele chamou, eu fui. Eu falei, eu não, cara, o cara chamou, eu quis contribuir só. Foi engraçado, cara, foi boa, a experiência do circo. Eu gostei do lance do não inventa não, né, cara? Tipo, tem hora que não é a sua hora mesmo, né? E eu acho que serve para um monte de coisa, para conversa também serve, né, meu? Tipo, pô, é o momento do cara, tá contando a história dele, né?
Pô, o processo é do cara, ele que toca, ele que sabe como que é, né, meu? Pô, você vai dar uma pancada no cara, né? Ou não vai ajudar, né? A você chegar onde você quer, né? Porque você tem um O, objetivo, né? o Bernardinho, cara, dentre várias coisas que ele fala assim, ó, o líder, ele fala do líder, né? Mas cabe para todo mundo. O líder não pode errar na intenção. Ele fala isso. O que tem a ver com isso que você está falando? Porque se eu estou mal intencionado, né, Paulo? Eu posso querer expor a pessoa, e o nosso dia a dia é cheio disso, corporativo, né? Não vai criar um ambiente bom, né? Porque eu falo muito sobre ambiente. Se a gente quer um ambiente na empresa de força, de crescimento, de cultura, a gente tem que complementar. E às vezes o cara erra, né? Também. Mas você realmente precisa erguer a mão na frente da reunião de conselho e falar que o cara pegou errado. Realmente é importante, porque se for, você tem que fazer. Você fala, ó, com toda licença, eu acho que foi um erro ali, mas isso aqui vai impactar na consequência, eu tenho que falar. Se não, meu amigo, fala depois. Entendeu? Sabe? Esse bom tom, a gente não pode cobrar de todo mundo, porque cada um tem o seu. Mas é exatamente isso de querer roubar a cena, tal, né? E no nosso meio é tão difícil, né, cara? Porque a gente convive com profissionais e os caras são bons, claro, mas se tem alguém com má intenção no meio, fica difícil, né, cara? Fica difícil de falar qualquer coisa aqui, porque a má intenção não vai produzir coisa boa. Se não for agora, é amanhã. Então, fica uma dica aqui de você refletir. Ah, então não posso interromper? Pode, eu interrompo bastante. Mas, assim, eu estou olhando o resultado, não a pessoa. Falei assim, ó, isso aqui eu acho que vai mudar pouco o resultado. Vamos aumentar aqui e eu peço licença antes para falar, né? Porque se eu não conheço, também eu falo menos, né, cara? Eu não vou entrar na reunião de conselho do cara, como eu já participei de várias, eu assisto. Depois ele fala assim, Eduardo, qual a sua opinião? Eu falei, eu posso pontuar? Ele falou, pode. Então, eu vou falar alguns pontos aqui. Se ele não quer ouvir, eu nem falo. Eu falo depois para o cara, ó, eu notei isso, isso e isso. Entendeu? Porque nem sempre você tem que roubar a cena, né, Paulo? Nem sempre. Guarda para você, fala depois. Isso aí também é ser profissional, né, cara? E uma mensagem para o mal intencionado, né? Talvez quase ninguém percebe, mas o alvo percebe, né? Tipo, o cara vai perceber, né? Mas não passa batido, né, cara? Então, tem coisa que. E aí depois também te dá casca, né, Paulo? Eu não vou, não é o foco aqui, mas sim, eu tenho uma habilidade que é apresentar resultados. E você tem que mapear as pessoas, perfil das pessoas. Na reunião tem um sabotador, tem um apoiador, você tem que estudar sobre isso. Isso aqui não é adivinhar, não, cara. Isso aqui tem técnica para aprender e estudar. Então tem coisas para você estudar e identificar o vaidoso, identificar o cara que vai, os aliados, né? E uma vez um diretor falou para mim assim, eu estava muito bravo, né, muito triste, assim, chateado no canto, que eu trabalhava com a, como que chamava aquilo? Segurança empresarial. Então eu tinha que verificar o que o cara ia fazer antes de fazer estrutura, tal. E o cara não ligava porque eu falava, porque era uma burocracia para ele. Então, eu cuidava para que o cara não concretasse a peça errada, porque para que tinha verificação. Então, era importante para a empresa, talvez não fosse para ele ali. E aí, eu não conseguia convencer todas as pessoas a jogar o meu jogo aqui, de fazer o que precisa. Eu estava triste por isso. E ele falou assim para mim, Dr. Ricardo, né? Falou para mim, falou com a sabedoria dele, falou: Ruth, vem cá, aqui tem um muro. E tem um monte de gente do lado de lá que não quer saber do que você faz. Mas tem um monte de gente em cima do muro. Concentra em fazer o quem está em cima do muro descer para o lado de cá. Esquece o do lado de lá agora. Eu achei fantástico, uma sabedoria gigantesca. Por que você vai gastar energia com o cara que está do outro lado contra, gasta com o cara que está aqui em cima para formar o seu time de aliados? A hora que você tiver com força, aí você faz outra batalha, entendeu? Porque a nossa vida é feita de batalhas também, né? Não adianta falar que é tudo maravilha, porque não é, né? A gente, no dia a dia, a gente confronta muita coisa, né? O que é mais difícil, Ruth? Pessoa ou processo, já que a gente está falando Aí dessas você batalhas aí? já deu na canela, né, Paulo? O cara dá na canela, né, com a pergunta. É assim, ó, o que eu acredito muito. Acredito muito, não é a classificação, mas eu uso muito pessoas, processos e tecnologia.
Então, o tripé tem que ser muito bem equilibrado, né? Recentemente eu tenho usado muito a tecnologia para fazer as pessoas cumprirem o processo. Exemplo, coloco um workflow, falo, meu amigo, o processo funciona aqui dentro do workflow. Ou você está aqui dentro, ou você não está. Então, eu estou usando a tecnologia para trazer a pessoa para dentro do processo. Ou, às vezes, eu tenho que corrigir o processo, né? Que assim, ó, o cara tem aqui, mas não usa. Antes de terminar minha resposta, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que, que o cara faz errado? Por que, que ele não cumpre o processo que está? Porque fala, está sem processo. Tá bom, está aqui, meu amigo, está aqui no seu processo. Por que, que o cara desrespeita o processo? Por que vocês acham? O que vocês responderiam para essa pergunta? Tem algumas teorias, né, assim, dessa pergunta, né, porque o cara desrespeita. Uma porque ele não participou, né, assim, porque Foi todo mundo tem um envolvido, pouco de sei lá? vaidade, né, de Aham, eu que faço, já vem o cara que querer falar o jeito que eu vou fazer aqui sem me certo. perguntar nada. Isso Uhum. é um ponto, né? Acho que isso é um pouco disso, um pouco do conhecimento do cara tem de saber fazer, de sempre deu certo, que é o que você escuta muito por aí, né? 30 Faz anos que eu faço assim, 30 né? anos que eu faço Tá bom. assim, né? Então acho que é umas coisas Combino, né? que combina aqui. Que você acha, Paulo? Por que, que o pessoal não faz isso certo? Eu acho que porque não consegue fazer a relação entre o que ele está fazendo e o resultado lá no final. Boa E também, aí, boa resposta. Eu vou dar só uma outra resposta, mais simples. Sabe por que, que não faz o que deve fazer? Porque pode, cara. A resposta é simples. consegue fazer errado. É, consegue fazer errado. Porque pode. Porque assim, porque se não pudesse, não fazia. Claro que você não vai sair mandando embora todo mundo. Mas tem muitas coisas que a gente permite a voltinha, a muleta, o contorno do processo. A gente até pede para desenhar. Quando eu estou desenhando as caixinhas, lá o cara fala, Eduardo, põe um gate aí, caso não venha certo, eu corrijo. Não, não vou pôr, eu falo, eu não vou pôr. E aí o cara fala, por que, que você não vai pôr? Eu sou cliente, porque está errado. Eu não vou desenhar um processo novo prevendo que o cara que tem que entregar o negócio entregue errado. Você vai lá e corrige o errado. A solicitação vem errada. Então, desenhe um processo para o cara corrigir. Não fala, não vou desenhar. Você cuida faça uma ação para que a solicitação venha certa. Trave, não aceite, coloque obrigatório o campo. Eu não sei o que você vai fazer, dependendo do assunto. Mas eu não posso desenhar a solução de contorno, que eu chamo. Né? Já cria um Então, indicador de recusa, né, cara? Pô, o mas o cara que vai você tem parar que de mandar fazer? errado, né, cara? Mas não fica criando aqueles fluxos que toda hora volta para ver se está certo. Não faça isso. O ESIS, como a gente chama de diagnóstico, pode até ter, desenha como é, né? Se é assim no ESIS, desenha assim. Mas o novo processo não tem sentido você fazer isso, é uma insanidade fazer isso. Então, de mim, você não vai tirar, cara. Então, assim, eu não vou fazer porque tecnicamente está errado. Eu uso a técnica para convencer. Tá? Então, eu estou usando esses exemplos para explicar como as pessoas são difíceis, né? Mas felizmente elas também trazem a solução, né, do processo. Então eu acredito nos três em equilíbrio, mas eu também acredito muito naquela entrega com capacitação. Eu lancei um site recentemente ali, né, que é eduardoruth.com.br. Lá tem todo o portfólio que eu faço. Tem os treinamentos, tem a consultoria, tem os conteúdos, tem meus cursos, tem os e-books, tem as palestras, está tudo lá, no mesmo lugar. E lá tem um negócio que eu escrevi assim: eu não acredito em entrega sem capacitação. Tem muito consultor que não gosta, porque ele fala, pô, eu vou ensinar o pulo do gato e eu estou acreditando que eu estou ajudando o cara a capacitar para ele usar a minha entrega melhor, para que eu venda para ele o serviço do outro degrau. Senão ele nunca vai subir o degrau. Então eu gosto muito de cuidar das pessoas, da capacitação, e não só entregar. Mas eu diria que cada um tem a sua parcela ali, né? Eu acho que processos é bem importante definir o que deve ser feito, e a gente faz torto isso, né? A gente primeiro contrata as pessoas, depois fala o que ela tem que fazer. Eu acredito que é o contrário, você tem que saber o que fazer, depois contratar as pessoas, né? Depois colocar sistemas. Então, acho que a origem disso, da empresa, deveria ser o processo. É isso que eu penso. O que você falou aí é o que no Lean é o Pokayoke, né? Evitar fazer errado, né? Que é o que as pessoas É, sempre.
Você perguntou de como que eu uso, né, o Lean, né, cara? Eu falei disso ontem. Falei, cara, vamos botar um pouco aí aqui. O cara, o quê? Ah, eu falei, mas não é de processo que você está falando? Eu falei, é sim, cara, mas isso aqui é do Lean. E tem bastante consultor que trabalha comigo que veio do Lean. Só que eu puxo a orelha assim um pouquinho, ó, cuidado que processo não é só Lean. Tá? O Lean é importante, né? Mas não é só Lean que você usa, não, cara. Tem outras ferramentas, tem outras técnicas, outros métodos, outras filosofias, né? E o Lean é muito importante, mas ele não resolve tudo, não. Eu acho que a gente tem que estar encarnado no Lean, né? Ali com a estrutura do Lean, mas você tem que somar as coisas para ter um bom processo. O Tem uma processo tem que coisa estar bom para que você fazer melhor ele, né? Usar o Lean. Exatamente. tem uma coisa que eu ouvi num vídeo da Deca, né? A Que Deca. se você tem um objetivo e não tem um processo para alcançar aquele objetivo, ele não vai ser alcançado, né? Não vai acontecer, né? E eu acho que o Tem lance uma, da contratação aí vai mais ou menos nesse sentido que você falou antes, né? Pô, eu tenho uma entrega para fazer, eu tenho um processo para aquela entrega acontecer. Aí eu preciso de contratar alguém para fazer isso, né? O cara vem depois, né? A mão de obra vem depois que o negócio já está definido, né? É isso aqui, cara. Assim, é um sonho que eu tenho. Eu vou falar aqui para vocês, então, vou dar um spoiler aqui, né, sobre esse assunto. Que é uma palavra que eu falei para minha filha, não existia, filha, não existia a palavra spoiler. A gente aprendeu agora. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, o que eu acho que vai acontecer em janeiro e fevereiro, que está ligado a isso que você falou, né, Paulo? Eu acredito que as empresas, elas deveriam, né, nascer do processo. Então, tenta enxergar junto comigo aqui, ó. Se ao invés de você desenhar organograma, você desenhasse a cadeia de valor, que é o que o cliente valoriza nos processos, desdobra para a arquitetura de processo. Estou sendo um pouco técnico agora, né? Mas a arquitetura de processo é todos os processos que estão na empresa, e aí você vai desenhando os processos. E dentro do processo, você vai ver o que deve ser feito. Esse conceito é importante. O processo é o que deve ser feito. Então, eu analiso, primeiro eu recebo, depois eu analiso, depois eu faço alguma ação, não sei. Esse aqui é o que deve ser feito e deve ser controlado. Todo mundo, ninguém tem direito de não fazer, porque é o que deve ser feito. Tradução de eficácia. O como é aqui na vertical, entendeu? Então tá lá, o que? Analisar desvio. Como? Aí eu pego o sistema tal, entro na tela tal, eu organizo do maior para o menor, eu pego o maior ofensor, eu vou tratar aqui hipóteses, entende? Então eu estou falando do como. Os dois são importantes, mas não são a mesma coisa. Então é o que e o como. Dito isso, quando eu desenho um processo, eu vou saber o que deve ser feito lá dentro daquele determinado processo. Olha que interessante que seria, né, se você contratasse as pessoas para fazer aquele processo. Exemplo, no metrô nós fizemos isso, né, Bruno? Seria o quem do processo, falando o que, como e quem. Seria, Isso, e só você vai depois. contratar o quem. Assim, ó, olha, eu reparei que aqui eu tenho que analisar desvio. Eu tenho muitos lançamentos. Eu estou trabalhando com a engenharia, processo de engenharia, lá na controladoria, talvez. E aí, nossa, mas aqui poderia contratar um analista de dados. Ué, por que, Eduardo, você quer contratar um analista de dados? Porque essa atividade é uma atividade que demanda muita análise de dados. Se eu não olhasse o processo, talvez eu contrataria um técnico em edificações e colocaria lá e faria ele aprender a ser analista de dados. Eu estou sendo mais eficaz, trago às vezes um cara que às vezes é mais barato, mas para fazer aquela função que está descrita no processo. Isso dobra na descrição de cargo da pessoa, não aquela descrição que o RH pega da internet. Né? Então, o RH é meu parceiro, eu gosto muito de chamar o RH para mapear, porque eu quero ajudar e ele me ajuda. Então, eu faria uma descrição de cargo que está vinculada ao processo, né? Inclusive não dá desvio de função, que está aqui, né? E eu colocaria o sistema, um RP, ou outro sistema que é aderente ao processo, e não contrata o processo, depois contrata o sistema e depois o processo. Entende como tudo sai do processo? Então, se você perguntasse para mim como que eu desenharia uma empresa ideal, eu desenharia a cadeia, a arquitetura, os processos, depois os recursos. O sistema, a infra, as pessoas, tudo recurso.
depois eu colocaria lá dentro. Seria o ideal. Aí agora, por isso que é um sonho, que a gente está longe disso. A gente faz o organograma vertical e depois vê o que dá. O processo é horizontal e depois a gente coloca os recursos lá dentro. Seria isso. O spoiler que eu estou falando aqui é que em janeiro ou fevereiro eu vou fazer um evento falando disso. Né? Eu quero conectar a empresa ao processo que está começando. Né? Eu vou criar um projeto, em primeira mão, estou dizendo aqui, que chama Degrau Zero. Né? Esse projeto, eu falo com o empresário que para receber essa cultura de processo, ou seja, eu treino ele me contrata ou contrata os profissionais para ter essa cultura, e eu falo com o profissional. E um sonho seria ter um portal onde a empresa encontrasse os profissionais. Eu resolveria aquela dor do profissional que quer começar. Entendeu? Então, eu quero fazer esse projeto. E aí eu acho que tem tudo a ver. Talvez a gente precisa ganhar maturidade para fazer ele funcionar, mas eu estou já adiantando que eu quero fazer isso para resolver uma dor do profissional do processo que quer começar e do empresário que talvez não queira investir tanto, que quer começar do começo. Por isso que eu quero chamar ele de degrau zero. A base para começar o processo, né? Interessante, Bacana, eles começam juntos, né? É, bacana. Eduardo, você vai ter que vir aqui outras vezes, cara. A gente já tá com o tempo estouradíssimo. Isabela já puxou minha orelha umas 2 vezes aqui já. Boa. Tem que soltar aquele negócio do jogo agora. Né? Aquele... É. Foi muito legal aqui conversar. Eu gostei muito, né? Sempre gosto de conversar com você. Acho que foi uma conversa muito boa aí, muito bacana. Tá com bastante projeto legal aí, né? Então, quem sabe outras oportunidades a gente chama bater um papo aí. Obrigado, Eduardo. Prazer ter você aqui. Se quiser fazer algumas últimas considerações aí. Obrigado, né, Bruno, Paulo, né, saber que está aqui também fazendo esse trabalho que eu acho importante, divulgação, que isso aqui também é conteúdo, né, a gente tenta ajudar que as pessoas se capacitem, mas não que encurte caminho, né, atalho, né, mas que vejam as possibilidades para poder escolher melhor, né, então nós estamos tentando sempre melhorar o ecossistema no dia a dia de processos, né, o Paulo falou da DECA, tem o Emerson Dantas também é um amigo meu, tem, como eu disse, o Ulisses Sampaio. Então, a gente tenta fazer um ecossistema para todo mundo sair ganhando, né? Eu queria terminar aqui dando uma dica, assim, dica prática, né? Sempre faço isso nas lives. Dica prática para a pessoa sair daqui e talvez melhorar já o que ela faz, né? Primeiro, é fazer o que funciona. Então, não perca o olho do resultado. Fez, deu resultado, documenta. Porque é mais fácil documentar do que produzir. A gente começou a falar um pouco disso aqui, né? Vai ter a câmera, vai ter a luz, vai ter, cara, documenta, liga a câmera, anota, grava a reunião, documenta tudo que você faz, cara. Eu gravo quase todas as reuniões que eu posso, né? Sempre aviso o cara do outro lado, né? Para não ficar indelicado. Mas grava, guarda lá em algum lugar no HD, porque a gente usa depois cadernos, anote. É até um pecado eu falar caderno, porque eu gosto de fazer mapa mental, né? Que seja o OneNote, o que você quiser, anote. Anote que funciona. Essa é uma dica importante. E dentro dessa dica, eu sugiro que você faça uma coisa que eu fiz, eu não dava tanto valor. Pega uma planilhinha simples, escreve todas as atividades que você faz, assim, claro, não atender o telefone, esse tipo de detalhe, mas, por exemplo, atender o cliente. Você vai por lá, atender o cliente. Se quiser, depois eu mando para o Bruno Modelinho, vai estar lá, atender a atividade, para que ela é usada, quantas horas gasta para cada atividade, quantas horas gasta no mês. Planilhinha simples, não tem mais de 20 linhas, eu posso apostar com você. E você vai ver lá, atender o cliente, gasto metade do meu dia. Você faz todo dia? 22 dias. Então, são 4 horas vezes 22, 88 horas no seu mês. Põe uma coluninha e escreve assim, ó, aonde isso é usado. E aqui é o pulo do gato. Nós fazemos muita coisa que não serve para nada, ou você acha que serve, é muita vaidade de fazer, e não é usada para nada. Então, faz uma planilhinha dessa e olha onde que está o seu esforço. Se você está atendendo o cliente, se você está compilando o relatório, se você está imprimindo, escaneando, salvando na rede, quanto que você está gastando disso de horas, e depois faça uma análise na planilha. Se você tiver 50 horas no mês, você tem um problema, porque ou você não está conseguindo apontar tudo que você está gastando, ou não tem atividade de valor mesmo, né? E você tem que corrigir isso.
Se aparecer 300 horas, você tem outro problema, tem muita hora ali. Então, a dica que eu queria deixar é isso, aprenda a medir o que você faz, tá? Eu sugeri aqui um Excel, uma planilha, mas aprenda a medir o que você faz e usa isso para melhorar o seu desempenho. Acho que isso qualquer um pode fazer que está nos assistindo aqui e ajuda bastante. Só pegar a planilhinha aqui, ó, no link abaixo aqui da descrição aí. Isso aí. Só clicar aí e acessar aí. Boa, boa, isso aí, vamos embora. O resto a gente tem que falar por projetos, né, Bruno? Porque tem um monte de coisa que vamos falar do projeto tal, né? O resto a gente vai discutindo aí. Paulo. Eduardo, obrigado, cara. Muito bom falar com você. Gostei bastante, aprendi bastante aí. Tem umas 2 ou 3 coisas que você falou aí que eu achei que com certeza vai ficar aí. Muito legal. Te espero para próximos aí. Obrigado, obrigado. Até mais. Obrigado, Bruno, Isa. Obrigado. Então é isso aí. Até o próximo. Ah, QR Code, né? Tá na tela de vocês aqui o QR Code do EDTI Go. Tem um monte de curso legal lá. Tem curso de Lean, tem curso de Scrum, tem curso de Excel, né? Tem ferramentas Lean. Tem um monte de curso bacana lá. R$ 49,90, não é promoção. Só clicar lá, acessar e começar a aprender um pouco aí, um pouquinho mais, né? E conhecer um pouquinho. Isso aí lá na EDTI. Entra lá, conhece um pouquinho mais do curso. É isso? Super barato, até o pessoal de vendas estava falando hoje. Falou, mas está muito barato isso. Cara, eu falei, que coisa, eu nunca vi vocês falando que alguma coisa está barato, cara. R$ Então, 49,90 por mês na por assinatura. mês, Um monte de curso legal lá, um monte de coisa. Yellow Belt tá lá dentro, começar a entender um pouquinho de processo. O que o Eduardo falou aqui é bem bacana, né? Assim, a gente tem que criar esse ecossistema de processos, né? Porque é muito comum quando você vai nas empresas e essa parte de processo não está solidificada, né? Como eu comecei essa conversa aqui, né? Eu olho para trás nos projetos que eu trabalhei, quanta oportunidade tinha e quanto que ainda tem hoje, né? Acho que tem muito caminho para percorrer aí, né? Nessa parte de processo. Isso aí, pessoal. Bom, agradeço a Boa. todo mundo aí. Até o próximo EDTcast aí.